E segura seu coração laranja, porque hoje a gente vai fazer a melhor sessão de perguntas e respostas desse Novembro Laranja, campanha nacional de alerta ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. Olha o que eu fiz esse ano, pintei aqui uma parede da minha casa de laranja, né? A gente veste a camisa e veste a casa também para abraçar essa causa aí do coração, né? Então hoje a gente vai aqui caprichar ainda mais depois de 2 semanas sem conseguir fazer a live dessa maneira, né? Porque eu tive Covid e meu órgão de choque mais acometido foi exatamente a laringe, meu instrumento de trabalho, né? Então hoje eu tô com a pilha toda para fazer a melhor live que eu já fiz. Vamos que vamos. Até porque responder pergunta de uma pessoa serve para tanta gente, serve para dar clareza, né, para tanta gente, que no fim é um instrumento de trabalho muito gostoso, né? A gente vê que mesmo quem é mais envergonhadinho, que fica na sua, não faz grandes participações, fica mais passivo, mesmo assim as respostas podem ajudar, né? E ultimamente eu tô nessa vibe de que ter clareza é tudo na vida, né? Ter clareza do que está acontecendo pode ajudar a gente a se acalmar, né? Não ficar elucubrando demais, pensando demais, principalmente nas direções erradas, né? Desfavoráveis para a gente, e pode nortear um caminho que seja um pouco mais direto para a meta que a gente tem, seja melhorar do que quer que for. No caso, zumbido, misofonia, hiperacusia, melhorar relacionamento, melhorar comportamento, melhorar performance. A gente precisa de clareza para ter um norte. E o norte pode ser o caminho mais fácil para a gente chegar lá, né? Então deixa eu cumprimentar aqui os queridos que estão chegando, que a gente já vai fazer essa sessão de perguntas e respostas, que eu abri uma caixinha e tem muita coisa boa, muita coisa boa e enriquecedora, tá bom? Então vamos lá, um pouquinho de quem chegou aqui: Trance Atelier, Graça Oliveira, K. Greguol, Fernando Rego Barros, tudo bem? Caio Fernando Ed Tomé, Donizete Leia, Luiz Luli Queiroz, oi queridos, Celise D'Amico, Fone Luana Araújo, tudo bem querida? Baque César, Paim Miolita, quem mais? Val Físio, Rodrigues Graça, Celi Bela, e aí moça? Dalcoleto Fernanda, Pati Lopes, APSF, Rodrigues Semigraça, Cibele, Galves, Ana Maria, Eduardo Rodrigues, olha aí, muita gente nova, hein? Patrícia Alves, Vida Flamenca, Vilma C. Lopes, Darlene, querida, tudo bem? Leine Souza, Ale Otorrino, tudo bem? Bem-vindo, Lili Beck, Rossi Luiz Antônio, Eliane Matos, Edgar Rau, ó, o pessoal que fez pergunta na caixinha, que bom, viu? Que bom, que hoje vou puxar umas orelhas aí, viu? Silma Celino, Edgar, Graziella. Ai, tô ruim da garganta, foi o mesmo sintoma que tive quando me infectei com a Covid. Pois é, Celibela, ó, gente do céu. Mas enfim, ainda bem que passa, né? Mara Santos, Val Físio, nunca estudei sobre isso, tô conhecendo agora, chegou pro lugar certo. E vamos que vamos. Vou começar com caixinha, né, como prometido. Vamos lá buscar perguntas. Deixa eu ver aqui, como hoje é dia, oficialmente, é Dia Nacional de Conscientização da Hiperacusia dentro do Novembro Laranja. Deixa eu só achar a pergunta aqui que tem a ver com isso. Vamos começar com ela. Não é uma pergunta, na verdade, né? É um comentário: alta intolerância a barulhos. Então, vamos lá pra gente harmonizar com o dia, tá? Intolerância a barulho é uma coisa muito mais comum do que o que a gente imagina. E eu quero que vocês já comecem levantando a mãozinha ou escrevendo eu, para quem se sente sensível, intolerante a sons de um modo geral, tá? O som que for, e daí eu vou explicando. Para quem fez a pergunta. A gente separa 2 intolerâncias diferentes, tá? Embora qualquer uma delas seja ruim. Uma intolerância, que é a mais comum, é com o volume das coisas, quando parece que o mundo tá muito alto,
tá? Que o botão do volume tá lá desnecessariamente alto, tá? A televisão incomoda, o volume da voz das pessoas incomoda, o trânsito na rua incomoda, eletrodomésticos, né, liquidificador, aspirador de pó, secador de cabelo, tudo parece que... Gente, socorro, né? Isso é o típico da hiperacusia, cujo dia oficial a gente comemora hoje. É uma conquista do Novembro Laranja, né? Dentro do mês todo de conscientização dos 3 sintomas, zumbido, misofonia e hiperacusia, a gente tem 3 dias especiais. O 11, o 12 e o 13, né? Nessa ordem, zumbido, misofonia e hiperacusia, tá? Então, ó quanta gente aqui respondendo que, né, que é sensível, né? Que se incomoda com sons. Então, já expliquei da hiperacusia. E existe um outro incômodo que tá ganhando força, né? Tá crescendo aí nos olhos das pessoas, nas pesquisas, né? Que é o incômodo com som que já é baixinho, só que é repetitivo. Então, por exemplo, uma pessoa mastigando coisa crocante, uma pessoa mascando chiclete, uma pessoa pigarreando, tossindo, uma pessoa estalando lábios, uma pessoa fungando o nariz, roncando, fazendo movimentos repetitivos com a mão, tipo batucar, mexer gelo no copo, mexer no molho de chaves, ou com os pés, tipo andar de salto alto, arrastar chinelo. Então esses sons já são baixinhos, não adianta abaixar mais, né? Porque o conforto da hiperacusia tá em abaixar o volume, aí fica tudo beleza, a sensibilidade desaparece. Mas quando o som já é baixo, o único jeito da pessoa ficar confortável é cair fora do ambiente ou o som ser desligado, né? Então isso é a misofonia, uma aversão a sons. Então a questão é que no ouvido, isso se submete àquela minha hashtag preferida, que é, ó, tudo junto e misturado, né? E por isso que a gente agregou os 3 sintomas no Novembro Laranja, porque uma só pessoa pode ter todas as coisas. Então, para quem fez a pergunta, que não aparece o nome aqui para mim, a ideia é: busque ajuda médica e audiológica para fazer o seu diagnóstico, ver se a sua intolerância a sons é misofonia, é hiperacusia, é tudo junto e misturado, se tem zumbido ou não, para daí escolher a melhor forma de tratamento, tá? E obrigada pela pergunta, porque aí, assim, a gente começa na sintonia do dia que a gente está comemorando. Então, vamos lá. Outra pergunta. Nossa, desde a última vez que eu vim, encheu essa caixinha aqui, hein? Vamos lá. Uma coisa positiva, zumbido que às vezes quase desaparece, principalmente de manhã. Ai, que delícia que ele quase desaparece de vez em quando. Que bom. E se de manhã é o melhor momento, o que pode ter acontecido à noite que se restabeleceu, se reequilibrou para daí esse zumbido quase sumir? Primeiro, um descanso de sons. Os zumbidos que tendem a piorar com sons do dia a dia, eles vão piorando ao longo do dia. Acorda calmo e vai piorando ao longo do dia, porque é ao longo do dia que a gente se expõe a mais sons. Os zumbidos que têm a ver com estresse, a parte mental, ou com contraturas musculares, de apertamento ou de cervical, que também pode, por sua vez, pode ter a ver com estresse, né? Então, estresse mental vindo pro corpo, né? Na parte de contratura muscular, e isso piorando o zumbido ao longo do dia. Aí, durante a noite, existe um descanso da mente, um descanso da musculatura, e o zumbido pode acordar melhor, ou mais baixo, ou ausente. Tá? Então, a princípio, são essas coisas que me vêm na cabeça. Uma delícia, tá? Vai atrás dessas possibilidades, tá? São as que me vêm aqui na mente, mas lógico que a investigação pode mostrar outras. Vamos lá! Outra pergunta. Eu tô com zumbido e audição perfeita. O que pode ser? Ai, vamos escarafunchar um pouquinho esse perfeita. Todo mundo que vai fazer audiometria faz uma coisa básica. Hoje eu considero básico, bem básico, né? Eu me virei com esse básico 16 dos 28 anos de trabalho. Me virei com básico. Quando eu comecei a ver além do básico, eu falei, gente do céu,
quanta bola a gente deve ter deixado passar, porque a gente fica focadinho no básico, né? Qual que é o básico? É aquela audiometria do plano de saúde, aquela audiometria da rotina do check-up, aquela que mede a audição de 250 Hz a 8.000 Hz. Ponto. Então, se você me diz que essa básica tá normal, se existe zumbido, o que eu preciso te dizer? Tem chance de ter lesão no ouvido escondida dessa parte básica. Então, eu gosto de comparar com iceberg, tá? Então, iceberg tem aquela parte do nível do mar para cima, que qualquer um vê, que é o básico, e tem a parte escondidinha, que é aquela que você precisa mergulhar para analisar melhor, tá? Então, a audiometria básica é aquilo que todo mundo vê, é o mínimo. Só que ela pode te dar uma impressão completamente piquititica, restrita, limitada, tá? Então, quando a gente mergulha para ver audiometria de altas frequências e às vezes emissões autoacústicas, a gente acha a lesão do ouvido que a audiometria básica não foi capaz de achar, tá? Então, isso é um ponto quando a gente fala tô com zumbido e audiometria, audição perfeita. Será que é perfeita mesmo ou que tem uma lesão escondida? Vamos supor que a sua não tenha lesão nenhuma escondida. Ou seja, a via auditiva, o iceberg inteiro foi visto e ó, tá tudo beleza mesmo, tá? O que não é comum. Vamos supor. Então a gente super tem que pensar em questões odontológicas e cervicais, tá? E a gente super tem que pensar no zumbido emocional. Lembra, para quem não me conhece, tá chegando agora, eu sou um caso de cura de um zumbido emocional. A minha audiometria estava perfeita lá há anos atrás, né? Dentro desse quesito. Então, vizinhos do ouvido são tão importantes quanto o próprio ouvido quando a gente quer investigar o zumbido. Principalmente se a audiometria estiver perfeita nos detalhes, tá bom? Que bom, quanta gente nova entrando aqui. Ops, vamos lá buscar mais perguntas. Errei aqui. Olha aqui uma coisa que tá na moda. Zumbido causado por burnout. Agora eu quero perguntar para vocês isso aí, ó. É isso aí que eu quero perguntar. Quem é que se sente ou quem é que já passou pela situação do burnout, que é um estresse completamente over, além da conta que a pessoa, né, consegue administrar e 100% direcionado para o trabalho. A gente não fala de burnout quando a pessoa tá com problemas de relacionamento, conjugal, com filhos, com financeiros. A gente fala de burnout com questões essencialmente profissionais. Enquanto vocês vão respondendo aí, deixa eu dar uma lidinha aqui. Ó, quem tá fazendo pergunta agora e eu não responder, copia e cola, pergunta daqui a pouquinho, tá? Como tem muita pergunta boa, que eu acho que é um aprendizado bacana para vocês, eu vou começar dando valor para quem preencheu lá a caixinha, tá bom? Mas eu tô lendo aqui o que vocês estão colocando. O meu piora por conta do estresse. Isso é super comum, né? Tenho perda desde 2000, o que é comum. Sempre solicitar áudio de altas frequências. Se a audiometria já tem perda, a básica já tem perda, você já visualizou a lesão, tá? Então a alta frequência é mais dispensável. Agora, zumbido com audiometria normal, com certeza áudio de altas frequências. Porque a gente tem que buscar a lesão. A lesão é muito comum, tá? É só questão da gente visualizar. Tem, não tem? E se o lado que ela tem combina com o lado do zumbido, né? Então, o zumbido, perda, né? Tem que ter e ainda tem que ter coerência, tá? Então, é questão de minúcia pra gente dar um diagnóstico de certeza, tá bom? Vamos lá.
Voltando aqui pro burnout. Eu não, zumbido pós-Covid, tá. Aqui, pouca gente, né? Mas vamos lá. Zumbido causado por burnout. No consultório virou uma coisa frequente, tá? Então, o número de pessoas que está evoluindo para burnout, segundo uma associação oficial agora, que eu esqueci o nome, mas eu vi recentemente, uma associação relacionada à medicina do trabalho, que o Brasil é o segundo país em casos de burnout, tá? Porque isso está muito associado às condições de trabalho em qualquer profissão. Então, é triste, tá? É triste a gente ver essa casuística, né, denegrindo aí as condições de trabalho do Brasil. Mas vamos lá. Por mais que burnout seja uma associação, um diagnóstico essencialmente focado nas condições de trabalho da pessoa, dificilmente quem está nesse estado está com todo o resto da vida bem, né? Dificilmente. Quando a gente tá mal num campo, é muito comum outras esferas da vida também serem comprometidas, e daí às vezes a pessoa tá lá numa areia movediça. Tá? Então, o carro-chefe pode de fato ser a condição de trabalho, mesmo que a pessoa tenha apoio familiar, sabe? Mesmo que ela seja amada, que ela seja acolhida, comprometida. Então, burnout é um diagnóstico que a gente tem que prestar atenção, porque ele exige atitude, ele exige uma mudança no esquema de trabalho, né? E quanto antes fizer, melhor. O burnout dá inúmeros sintomas na esfera emocional, na esfera física, e zumbido é um deles, tá? Então, na ausência de coisas físicas que justifiquem a presença do zumbido, a gente super tem que pensar nos quadros emocionais de um modo geral, na ansiedade, na crise de ansiedade de base, na crise de ansiedade, no pânico e no burnout, né? São degrauzinhos que a gente vai subindo dentro de uma dificuldade de gerenciar a vida que a gente leva, tá? Então, acho que cada vez mais é importante a gente levar isso em consideração. Muito obrigada pela pergunta. Vamos ver uma aqui que eu falei, preciso esclarecer isso. A pergunta é assim: não são todos os casos, não são todos que se curam do zumbido? Achei a pergunta um tanto estranha, né? Mas vamos refletir em cima disso, né? Porque a gente não sabe o que tá na cabeça da pessoa, tá? Não são todos que se curam do zumbido? O que vocês acham dessa resposta, né? Aliás, o que vocês acham dessa pergunta, né? Para mim veio algo assim, lógico que eu sou muito focada no assunto, né? Então talvez eu seja um pouco uma carta fora do baralho. Mas não são todos que se curam do zumbido, eu faria um paralelismo. Não são todos que se curam de enxaqueca, não são todos que se curam de insuficiência cardíaca, não são todos que se curam de câncer, não são todos que se curam de síndrome do intestino irritável. Para mim é a mesma coisa. Então, em qualquer coisa da medicina, qualquer problema da medicina, é claro que não tem todos. Todos se curam ou todos não se curam. Não tem. Tem individualidade. A minha questão é que, alguns anos atrás, o consenso era o contrário. Não tem cura. Não tem o que fazer. Que é, por si só, algo que não tem um pingo de sentido, né? Não tem um pingo de sentido. Porque qualquer doença da medicina, que eu falo, inclusive câncer, que se você ficar lá parado sem fazer nada, vai progredir e vai ser fatal. Inclusive câncer, tem casos de cura. Então, quando você tem uma doença, você tem 4 possíveis desfechos. E o zumbi é a mesma coisa. É possível curar? Claro que é possível curar. Todo mundo? Não, nunca todo mundo. É possível melhorar sem curar? Claro que é possível melhorar sem curar. É possível ficar igual, quer dizer, tratar e não mudar nada?
Claro que é possível. E é possível piorar? Claro que é possível. Então, para qualquer... Gente, isso é básico. Para qualquer problema de saúde, inclusive o zumbido, 4 possibilidades. Tá? A mais comum para quem busca tratamento é essa aqui, ó. Melhora parcial. Quer dizer, sai da estaca zero, avança no processo de melhora, mas não chega na cura, porque a cura é 100% de melhora sem recaída, tá? Cura é isso, tá? Então, o maior desfecho que tem é melhora parcial. O segundo mais comum é não melhorei, fiz tratamento e não melhorei. E esses extremos, ó, curei e piorei, fui pro lado oposto, são os mais raros. Então, quando eu leio essa pergunta, não são todos que se curam do zumbido? Parece óbvio, não são todos que curam do zumbido. Mas alguns se curam. E antigamente não existia nem esse raciocínio lógico básico na cabeça das pessoas. Hoje existe, né? E por isso que eu quero colocar aqui para vocês com ênfase, porque o zumbido não tem nada de diferente do resto da medicina. Não tem. O que ele tem de diferente é um rótulo, é um estigma, é um peso que está na cabeça dos profissionais, de quem escreve no Google e dos pacientes. Ele tem um peso só. O resto de diagnóstico, ele tem variedades como qualquer outra coisa. De tratamento tem variedades como qualquer outra coisa. E de desfechos, de possibilidades, variedade como qualquer outra coisa. Gente, entendam isso de uma vez, tá? Entendam isso de uma vez. Vai fazer bem pro coração de vocês. Porque a gente precisa naturalizar o que acontece com o zumbido, que não é diferente do resto da medicina, tá bom? Então, para quem fez essa pergunta, fica em paz no seu coração, porque tudo é possível no zumbido, tá? E a gente não vai saber a menos que você trace um caminho e siga, né? Senão a coisa não vai para frente, tá bom? Vamos lá, vamos puxar mais uma aqui boa, vamos lá ver. Olha que bacana, olha que bacana. Tem o zumbido e perda auditiva. Convivendo bem com o zumbido. Olha aí, gente que já espontaneamente já coloca. Convivendo bem com o zumbido. E por que eu vou puxar isso daqui? Porque tem uma outra pergunta que eu já vou emendar, que é isso. É possível conviver bem com o zumbido? É claro que é possível conviver bem com zumbido, gente. De pesquisa, eu diria para vocês que é uma pesquisa de 1984, bem antiga. 80% das pessoas que têm zumbido não saem para dar um passo em direção à procura de ajuda, porque automaticamente o cérebro já interpreta isso como algo que, ó, deixa pra lá, sabe? Como uma paciente minha falava assim, ai, se vier aqui me incomodar, eu vou dar um peteleco. Deixa pra lá. Então é uma reação cerebral completamente favorável para a pessoa. Deixa pra lá. Tá? Então é possível sim. Voltando para a pergunta, tem o zumbido e perda auditiva convivendo bem com o zumbido. É possível tratar a perda? Claro que é possível tratar a perda. Não é possível fazer célula que morreu nascer de novo. Mas é possível reabilitar a perda auditiva às custas de aparelho auditivo. E daí eu aproveito e já falo para vocês. Joguem fora o preconceito. Preconceito com aparelho auditivo afasta vocês de uma ferramenta de melhora do zumbido, né? Inclusive da audição e do zumbido, maravilhosa, quando é bem adaptado por um fonoaudiólogo experiente num paciente que tem zumbido e perda, tá? Joguem fora o preconceito e
se motivem a dar um primeiro passo, que é fazer um teste numa empresa boa, gratuito. Você não tem nada para perder dentro dessa ideia da reabilitação da perda auditiva. E existe também um outro trabalho para ser feito na perda, que é como é que eu faço para ela estacionar e diminuir a chance dela sair piorando no futuro. Porque existe tendência de perda auditiva piorar? Existe. O próprio envelhecimento aumenta a chance da perda piorar. Não do zumbido piorar. Olha que interessante. A tendência do zumbido não é piorar com o tempo. Mas o da perda, infelizmente, é. Então, com zumbido ou sem zumbido, a perda auditiva nos interessa, tá? Manter a perda congeladinha ao longo do tempo e diminuir a chance dela aumentar é algo muito válido. E daí, de novo, o aparelho entra também, não só como reabilitador, como uma chance a mais de preservar a sua audição, tá? Preservar ao longo do tempo. E que mais que isso faz de importância? Há alguns anos, a perda auditiva não tratada virou associação com perda de memória, com Alzheimer, gente. Então, a gente que tá por dentro das coisas, que acompanha a pesquisa, e os profissionais que estão aqui nos assistindo sabem. Hoje, quanto antes a gente indica aparelho auditivo para uma pessoa, mais a gente está pensando em melhorar o hoje e o amanhã dessa pessoa. O hoje e o amanhã, auditivo e cerebral. Né? Então, é muita mudança de conceito para quem parou no tempo e está achando que aparelho auditivo é um castigo. Aparelho auditivo pode ser uma bênção, né? Pode ser um estimulador auditivo e cerebral. Pode ser quem vai te ajudar a diminuir sua chance de ter problema de memória, né? Então, isso é importante, tá? Reabilitar é pensar no hoje, diminuir a chance do problema aumentar para o futuro, cuidado com exposições sonoras, tá? Para preservar a audição, cuidado com doenças sistêmicas que afetam a audição, tipo pressão alta, colesterol alto, pré-diabetes, diabetes, né? Então tem várias doenças do corpo que podem piorar a audição e elas precisam ser bem controladas. E existem vitaminas, minerais, suplementos que podem ser otoprotetores. Do mesmo jeito que tem coisa que agride o ouvido, tem coisa que pode proteger o ouvido, tá? Então tem muita coisa pra gente fazer pela audição das pessoas, mesmo de quem tá em paz com o zumbido, tá bom? Ó, agora eu vou dar uma atençãozinha aqui pra vocês. Deixa eu puxar quem fez uma pergunta e já eu volto pra caixinha, tá? Sim, eu convivo, não dou muita ênfase pra ele, tô aceitando. Aceitar, querida, eu acho hoje cada vez mais, aceitar é coisa de gente grande, viu? Que aceitar não é se conformar e falar assim, ah, não vou fazer nada, tá? Vou encarar que eu vou ficar com isso o resto da vida. Aceitar é parar de brigar. Então, enquanto eu vou pra frente, enquanto eu escolho o meu caminho, eu vou sem brigar. E quando eu paro de brigar, eu diminuo uma carga do meu sofrimento, tá? Então, aceitar, pra mim, é desapegar da importância, não desapegar da atitude, tá? Então dá muito bem para ir para frente sem tá brigando tanto. Nesses aparecimentos sobre zumbido no Instagram que dizem curar, virou um grande comércio. Uma pergunta, muitos dizem que ter zumbido é sinal que o cérebro tá morrendo, pode ter parte. Ai, Shirley, que coisa mais negativa, socorro. Vamos por partes, né? O comércio sempre existiu, sempre vai existir. Me dói ver essa coisa do jeito que o Instagram tá divulgando cura do zumbido, tá?
Pra mim não faz um pingo de sentido. Eu recebo quase todo dia, toda semana eu recebo alguém falando, mas isso é real? Gente, como é que, dada a diversidade, como é que um negócio que promete cura pra todo mundo pode ser real? Bom senso, né? Bom senso, tá? Então, comércio, oportunidade sempre vai existir. Outra coisa, zumbido é sinal que o cérebro tá morrendo. Ai, socorro. Gente, zumbido é sinal de alerta que alguma coisa agrediu o seu ouvido. Coitado do seu ouvido, né? Coitado do seu ouvido. Tá lá sendo agredido por alguma coisa de saúde física ou mental que você tem, né? Então, o cérebro tá morrendo, pra mim é muito pesado, tá? Muito desapega. Fui fazer o teste com os aparelhos e me senti maravilhada, escutando tudo. Já logo comprei e amo eles. Ah, Felipela, que delícia de depoimento. Que bom que você tá validando aí o que a gente tá falando. Porque tem que testar. É no teste que você vai definir, ó, gostei, não gostei, melhorei, não melhorei, vou comprar, não vou comprar. Mas tem que testar, abre o coração para testar, senão a gente fica sem chance, né? O ortopedista falou que eu tô com hérnia de disco cervical. Ok, hérnia é algo comum, a questão é ver se ela tem a ver com zumbido ou não. Pra mim, aparelho é uma bênção. Que ótimo, gente, que ótimo. O que mais aqui? Alguns amigos usam e diz que o aparelho causa interferência. Interferência ficou vago pra mim, tá? Que mais aqui? Então, muita gente entrando, poucas perguntas. Zumbido é esse sintoma que tem algo de errado no organismo, precisa de ajuda sempre. Olha pra isso com amor, olha pra isso, olha, vamos entender onde é que tá o problema, né? Vamos ver, vamos entender. Eu acho que é sempre o melhor caminho. Vamos voltar pra caixinha aqui. Outra pergunta parece um pouco de revolta. Existe a cura para o zumbido ou não? Porque todos falam na cura, mas não apresentam a cura. A primeira reação que eu tive, quando eu li isso, eu falei, bom, não pode ser minha seguidora. Não pode ser, né? Anteontem, faz só 2 dias, a gente fez uma live sobre cura de zumbido, comemorando o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido, né? O cara, uma figura, tá aí no feed, vai assistir. Eu sou um caso de cura de zumbido, tá? Então, a pergunta não pode ser de seguidora minha, não pode, tá? Mas essa foi a primeira reação. Vamos tirar de lado, vamos botar de lado, né, essa sensação de indignação aqui no meu Instagram e vamos olhar para a dor da pessoa que perguntou, né? As informações são tão discrepantes, né? A gente aqui tenta ser um oásis, né, dentro da internet, mostrando coisas positivas, porque elas existem, eu acredito, tá? E a minha vibe é do otimismo. Sempre, tá? Embora eu esteja mega acostumada a ver casos muito pesados. A minha vibe não vai mudar, é do otimismo, tá? Bom, a questão é que eu e uns 10 ex-alunos meus somos pra frente e para cima, porque a gente já viu o caso de cura, a gente acredita, a gente quer que as pessoas melhorem e acreditar é fundamental. Mas eu sei que a gente tem que lidar com a massa e a massa é muito maior do que a gente. Então, quem tá aqui no meu Instagram, eu vou falar, não tem um mísero motivo para vocês não acreditarem que é possível ter cura. Mas também não tem nenhuma lógica vocês acharem que, sendo possível, que isso é extrapolável para todo mundo. Então é uma questão de coerência. E eu, como sempre, vou dar liberdade para vocês pensarem do jeito que for mais conveniente para vocês. Porque eu sei que tem gente que na proteção já me falou assim, eu prefiro não acreditar que existe cura, porque senão eu me empolgo, depois eu me decepciono. Olha que coisa profunda, eu entendi perfeitamente. Então, cada um pensa do jeito que for conveniente. Para mim é muito conveniente plantar um terreno mais positivo
na cabecinha de vocês como sendo uma semente, porque eu sei que quando a gente bota uma coisa positiva no meio da meleca toda, né? Que a gente lê, que a gente ouve, que a gente incorpora, eu sei que sementinhas têm poder. Se elas vão vingar ou não, são outros 500. E eu só quero ser a pessoa que põe a sementinha. E vocês são as pessoas que vão decidir se vão aguar essa sementinha e dar força para ela crescer ou não. Se é melhor deixar de lado ou pisar em cima ou matar a sementinha porque tem medo de encarar, tá? E tá tudo bem. E tá tudo bem com o que vocês decidirem, tá? Mas lembra, a minha vibe aqui no meu Instagram, que eu sei que já ajudou muita gente sozinha, sem consulta, é a de mostrar caminhos. É a de ser positiva. É a de levantar a bola. Cada um faz o que quiser com a bola levantada, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Quem mais? Tá, então aqui tá tudo calmo. Vamos lá para as perguntas. Doutora, quando eu vou pro dentista, eu sinto ecoar na minha cabeça a broca raspando no dente e o som também é insuportável. Gente, eu compartilho disso. O profissional que mais me incomoda ter que ir é o dentista. Eu acho que a broca, o som agudo da broca, né, é algo que sempre me incomodou. Sempre me incomodou, né? Então, de qualquer jeito, falando dessa pessoa, né? Sentir ecoar na cabeça e o som é insuportável, a gente tem que ver, tá dentro de um certo limite ou tá exacerbado. Porque se for algo restrito a este momento, né? Estou na cadeira do dentista, estou de boca aberta, ouvindo um agudo, né? E reverberando isso, tudo bem. Agora, se isso é uma faceta só de outros incômodos que você tem com sons fora da sala do dentista, eu acho que é bem diferente, tá? Então, aí a gente precisaria pensar realmente no quanto que você tem uma hiperacusia, né? Ou quanto você tem alguma perda auditiva e um recrutamento, né? Que é uma intolerância, uma perda auditiva em agudos, né? E daí um recrutamento para sons agudos. Então, coisas para pensar, para avaliar junto com o seu médico, olhando essa audiometria, olhando um limiar de desconforto a sons, né? Que é um exame complementar da audiometria que pode te ajudar, tá bom? Vamos lá, mais perguntas aqui. Volume e remissão. Volume do zumbido e remissão do zumbido. Suponho que seja isso. Quanto menor for o volume do zumbido, maior é a chance de remissão. Nananina, não! Você sabe que na pesquisa que a gente publicou, com os primeiros 80 casos de cura, entrevistando todos eles, a gente fazia uma pergunta. Como eles tinham tido zumbido, né? A ideia é, quem que entrou na pesquisa? Quem tinha tido zumbido pelo menos 3 meses, tratou de determinados jeitos, e quando a gente entrevistou, já estava sem zumbido há pelo menos 6 meses. Então, a gente entrevistou e eles estavam contando coisas do passado pra gente, tá? E uma pergunta era assim, de 0 a 10, quanto que o zumbido te incomodou quando ele existia? A maioria falou assim, 8, 9 ou 10. A maioria deu nota altíssima de incômodo, tá? A gente não fez a acufenometria porque era coisa do passado, tá? Então, o zumbido não foi medido em termos de intensidade. Mas de incômodo, a maioria se incomodava muito. Então, vamos pensar que esse incômodo tivesse alguma relação com o volume, tá? Então, mesmo zumbidos com muito incômodo ou com volume mais alto, podem desaparecer, podem ter a remissão total, tá bom?
Então, até o que a gente viu hoje, depois que a gente analisou 125 casos, a gente começou com os 80, analisou 125 e a Jaci está terminando agora essa última análise aí desse ano e a gente está com 160 casos, que daí vai para a estatística de novo, né? Até o fim do ano, vamos ver se a gente libera isso, né? Mas analisando 125 casos, a gente não conseguiu ver nenhum parâmetro determinante de cura. A cura pode acontecer para pessoas de ambos os gêneros, de qualquer idade. A mascotinha que se curou tinha 9 anos, tá? E o mais idoso tinha 89 anos, né? Quando se curou. Ou seja, qualquer gênero, qualquer idade, qualquer causa, qualquer tempo de zumbido. Então, a moral da história é pra gente que tá procurando fatores de bom prognóstico. Ó, que caso tem mais chance de ir bem, que caso tem menos chance de ir bem. A gente não encontrou ainda. E se a gente não encontrou, tem um lado maravilhoso disso, que pode ser com qualquer um, a qualquer momento. Então, ninguém, seja paciente, seja profissional da saúde, ninguém tem chance, ninguém pode tirar a chance de um paciente melhorar. Ninguém. Se ele vai curar, que é 100% de melhora sem recaída, ou se ele vai melhorar 50% e ele mesmo vai falar, tá bom assim, não vou mais seguir o tratamento, são outros 500. Então, nenhum profissional de saúde pode tirar a chance de uma pessoa melhorar. Tá? E para não tirar a chance, tem que acreditar. E para acreditar, tem que estar na vibe boa, né? Porque se tiver na vibe da massa do Google, a primeira frase que vai falar não tem que fazer, tem que se acostumar com isso, tá? Então, gente, olha, a gente tá no 17º Novembro Laranja. A gente já avançou muito em termos de dar consciência para os profissionais de saúde. E este ano em particular, que eu tava na Covid, fiquei sem falar aí 2 semanas, né? Eu vi o quanto esse movimento tomou força, o quanto meu Instagram ficou ali com inúmeros stories de profissionais de saúde postando do Novembro Laranja, coisas positivas, me marcando e eu repostando, né? Esse é o novembro é o mais laranja de todos. Mas falta tanto ainda. Eu acho que eu tenho serviço até meu último dia de vida. Até meu último dia de vida eu tenho coisa para fazer, tá? E com a ajuda de mais gente, vai mais rápido. E daí a importância da gente estar divulgando coisas positivas, né? Enfim. Meu zumbido somente melhora de intensidade quando durmo. Tem uma explicação, Guga, acho que é a explicação que eu já dei lá no comecinho da live para a pessoa que falou que o meu zumbido quase desaparece de manhã, né? Então, sono de boa qualidade, fundamental, o descanso cerebral, o descanso muscular e o descanso sonoro, né? Todas essas coisas podem restabelecer, né, o equilíbrio. Tá bom? Vamos lá caçar mais uma daquelas perguntas excelentes que eu vi aqui. Vamos lá. Medicamento para zumbido. Esse aí também é um seguidor que não sabe que a gente não cita nomes aqui na live para preservar as pessoas, né? Porque o risco de automedicação é horrível. E eu vou contar uma historinha aqui só para vocês entenderem por que eu sou traumatizada com isso, né? Antes de eu responder. Alguns anos atrás, vou chutar uns 15 anos atrás, eu tinha um sócio, otorrino, que atendeu um ator de televisão, daqueles que todo mundo ama, todo mundo é fã de carteirinha, né? E ele veio para minha sala, esse meu colega, né, com esse paciente VIP, veio para minha sala e falou assim: Tani, você pode me fazer a gentileza de emprestar uma receita azul para eu prescrever um medicamento para esse meu paciente? Ele tá super tenso e não sei o que, não sei o que. Explicou o caso, eu falei: claro, colega, claro, né? Então, receita azul, meu nome, meu carimbo, né? Como se eu fosse a médica do paciente estrela, né? Tudo isso para ajudar. Sabe o que aconteceu 10 dias depois?
Esse ator fez uma tentativa de suicídio com o remédio que eu tinha prescrito para ajudar, né? Enfim, esse é um dos motivos pelos quais eu não quero nem saber. Eu não falo nome de medicação em live. Não falo. Mas dá para eu responder essa pergunta, tá? Em linhas gerais, que é o seguinte. Tem vários medicamentos que podem ajudar o zumbido. Nenhum deles nasceu para zumbido. Nenhum! Incrível! Por quê? A indústria farmacêutica não investe em zumbido. Acho que tamanha diversidade de causas, de conceitos, de tipos de zumbido, que se você for pensar num medicamento para ganhar dinheiro, né, e melhorar zumbido, além de placebo, acho que ninguém arrisca, né? É muito gasto que se tem para criar, né, uma molécula, desenvolver, fazer todas as fases de pesquisa e botar no comércio. É muito gasto, tá? Agora, de fato, a gente que é médico consegue amenizar ou tratar zumbido com medicamento. Não tenho a menor dúvida, tá? Só que os medicamentos foram criados para outras coisas e, sem querer, demonstraram alguma eficiência em zumbido, tá? Então, medicamentos que eram para melhorar a circulação do cérebro e do ouvido, medicamentos que eram para melhorar a dor, medicamentos que eram para melhorar a convulsão, medicamentos que eram para melhorar a ansiedade ou depressão, medicamentos que mudam a química cerebral, né? Mudam a dopamina, né? Mudam a serotonina. Então, que dá para melhorar com medicamento, eu não tenho um pingo de dúvida, tá? Só que a gente precisa pensar. Se tem opções, qual que eu vou escolher? E eu vou escolher com base no que mais o paciente tem além de zumbido. Ele tem zumbido e dor, ele tem zumbido e tontura, ele tem zumbido e perda de memória, ele tem zumbido e ansiedade, ele tem zumbido e depressão, porque o remédio só sabe fazer uma coisa, que é aquilo que a molécula, a hora que você engole, é a hora que é aquilo, o mecanismo de ação que ela tem. Ele só sabe fazer isso. Então eu falo que remédio é chave. O corpo da pessoa é fechadura. Então, uma coisa básica, e qualquer pessoa que tenha tomado uma Novalgina para uma dor de cabeça vai me entender, é que a chave só vai encaixar direitinho quando a fechadura permitir. Porque se a fechadura, que é o corpo da pessoa, não for para aquela chave, quanto mais você insiste, maior a chance de estragar a fechadura ou a chave, tá? E isso é básico. Isso é absolutamente básico. Não é todo mundo que melhora de dor de cabeça com Novalgina. Não é. Porque nenhuma chave é mestra para abrir todas as fechaduras. Nenhuma chave é mestra. Ela pode ser mestra para os lugares para um hotel. E só. Né? Ela não é mestra para todas as fechaduras. Remédio é a mesma coisa. Tá? Então, o que escolher depende do que mais a pessoa tem além do zumbido. E aí, escolhi direitinho. Quanto tempo eu vou usar o medicamento? 2 a 3 meses. E quem acha que vai melhorar semana que vem, como se fosse, ou amanhã, vou acordar melhor só porque eu tô com medicamento, se frustra muito. Porque a comparação que eu posso fazer de medicamento para tratar zumbido é como se fosse creme para tratar a pele. Não conheço ninguém que melhore da pele no dia seguinte. Não conheço ninguém. Então, se eu vou fazer um tratamento para pele, por causa de mancha, de acne, de ruga, de sei lá o quê, eu vou me comprometer a fazer direito, vou fazer com perseverança, uns 2 meses, para depois ver numa foto, tô melhor da pele ou não tô melhor da pele. E a foto, pra gente, é a medição do zumbido. Eu tiro a foto com a acufenometria, pré-tratamento medicamentoso, faço o tratamento medicamentoso, tiro a foto depois. Vejo o volume antes, vejo o volume depois, tá? É isso, além da opinião do paciente. Então, tem muita coisa pra gente usar na forma de tratamento medicamentoso que é exclusivo dos médicos, tá bom? Com toda razão, doutora. Obrigada. Quem mais?
Engraçado, mal que tanta atinge e não tem investimento nessa área. Será que ele só de pensar no zumbido dá um branco? Eita, Val Souza, não entendi isso, é comentário aqui. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Sofro de zumbido no ouvido esquerdo há alguns anos. Já fui a vários especialistas, otorrino, ortodontista, bucomaxilo, e consigo me livrar do encomendo. Quer dizer, deve ser, e não consigo me livrar. O que devo fazer? Moro em Maceió. Persista, tá? Então, se você foi em ortodontista e bucomaxilo, por recomendação do otorrino, o otorrino deve ter desconfiado de algo aí com a origem, né, odontológica, tá? Então, pode ser que essa desconfiança esteja certa e daí o tratamento correto, mas sem resultado. Pode ser que essa desconfiança não esteja certa. Então, seguir um outro caminho é sempre o que eu recomendo. Olá, doutora, sofro de zumbido há 8 anos, já fiz muitos tratamentos, o último foi eletromagnético transcraniano, desapareceu durante as sessões. 3 dias antes de encerrar, voltou. O que acha? Estimulação magnética transcraniana é uma forma, né, de estimulação de mudança da taxa de disparo dos neurônios, tá? Então, é um jeito de atuar no cérebro e não no ouvido de algumas pessoas que têm zumbido. Então, se você teve desaparecimento durante as sessões, excelente, excelente, né? 3 dias antes de encerrar, voltou, eu não estranho isso, porque eu já vi outras pessoas comentarem, tá? Ou seja, o efeito que a estimulação magnética pode dar é temporário em algumas pessoas, tá? Então, isso acontece. Assim como, às vezes, o efeito do medicamento pode ser temporário em algumas pessoas. Dezembro vou fazer curso, pretendo fazer contigo, agregando na minha pós em fisioterapia vestibular. Tô amando sua live. Ah, que bom, fico contente, doutora Erondina. Fico muito contente. Zumbido e climatério, hormônios baixíssimos. Corre pra cuidar desses hormônios. Hormônio é vida, é mensageiro de vida. Sejam os hormônios ovarianos, seja o da tireoide, seja o cortisol, seja a vitamina D, que também é hormônio. Hormônios bem reguladinhos. Isso é muito além do zumbido. Isso é qualidade de vida, né? Tem a ver com fogacho, tem a ver com peso, tem a ver com sono. Vai atrás, querida. Uma ótima menopausa para você, porque pode ser melhor, pode ser mais leve. Hormônios são mensageiros da vida. Fica com isso na cabeça, tá? Deus abençoe. Obrigada. Vamos lá. Peraí, o que tem aqui de comentário que eu pulei? Aqui já tinha respondido. Vamos lá, mais uma pergunta da caixinha, que o nosso tempo tá chegando ao fim. Olha aqui, gente do céu. Sobre zumbido, é melhor encarar o barulho ou ficar colocando sons ao fundo para tentar escondê-lo? Fantástica essa pergunta! Dá pano pra manga aqui. Gente, eu sou suspeita. Eu sou de encarar tudo. Não gosto de nada escondido. Gosto de tudo que é carta na mesa. Gosto de clareza. Então, é claro que eu te falo, vamos encarar sim. Vamos ver o que tá por trás. Vamos ver que pedido de socorro tá embutido nesse zumbido. Que grito que é esse que seu ouvido tá dando? Que é que tá doendo nele? Quem é que tá agredindo? Super! Vamos encarar. Gente do céu, vocês estão falando com uma pessoa suspeita. Adoro saber de tudo. Senão eu não seria médica. Eu adoro ajudar. Senão eu não seria médica, né?
mas eu preciso que vocês entrem na vibe. Colocar som pode ser uma ajuda para o zumbido, claro, mas se você coloca essa ajuda versus vamos encarar, eu super vou colocar para você, encara, amiga, encara. É sempre melhor a gente ter uma noção mais real do que está acontecendo do que a gente não olhar para a coisa ou ficar elucubrando ou manter pensamentos que levam a gente para vibe errada, para vibe de coisa mais grave, para vibe de coisa progressiva, tá? Encarem sempre. Tem muitas maneiras da gente ter clareza do que pode estar acontecendo com cada paciente com zumbido. Ter clareza é metade do caminho andado. O resto é fazer um tratamento coerente com a clareza que você teve, tá? Então, usar som não é uma forma de fingir que não está acontecendo nada. Usar som é uma opção consciente de tratamento do zumbido, tá? Eu só tô falando desse jeitinho porque a impressão que chegou aqui no meu coração, quando eu li, é de menosprezar uma coisa em favor de não olhar a verdade. Sempre olhar a verdade. Sempre. Para mim vale para tudo. E eu vou, como eu deixei a caixinha aberta no sentido de empoderamento hoje, eu vou terminar com uma pergunta de um seguidor que não conseguiu colocar a pergunta na caixinha, tá? E só vou terminar com essa porque ela é direcionada para mim como pessoa física, mas é direcionada para o empoderamento. E daí eu vou torcer para que a minha resposta pessoal, né, sem ser com o caso de vocês, de fato possa colaborar em alguma coisa, né? A pergunta é, doutora Tani, para você manter o seu propósito, quais são as estratégias que você usa? Olha que profundo. Eu agradeço quem fez a pergunta, tá? Ai, me fez refletir, viu? Porque tem algumas coisas que são tão naturais em mim que eu tive que parar para pensar, tá? Então vamos lá. Propósito é o que me faz levantar da cama com vontade de ter o próximo dia. Com vontade. É a missão. É algo com o que eu casei. Não pretendo me separar nem a pau. Propósito faz a gente ser melhor. Então, a primeira coisa para propósito, comprometimento. É todo dia. Todo dia. É no coração que mora o propósito. Embora ele seja sujeito à mente, é no coração. Acreditar que a gente vai conseguir. Fundamental. Só que a gente consegue algo, e mesmo que o propósito de vocês seja, por exemplo, a cura do zumbido, a gente consegue algo com um passo de cada vez, né? E olha que eu sou do movimento, sou sagitariana típica. Adoro velocidade, movimento, agitação, aventura. Mas no propósito é um passo de cada vez. E também dentro do movimento, do propósito, a gente tem que entender que às vezes tem passo para trás. Às vezes não tem passo. Mas a maior parte das vezes é passo para frente. Mesmo que não seja com a velocidade que eu gostaria, tá? E essa paciência que a gente precisa ter junto com esse acreditar, que eu vou botar isso na coisa da fé, não da religião, da fé, de acreditar, vai dar certo, vai
dar certo, porque essa é a única opção que tem. Isso tudo é força que me move. Isso tudo é interno e ninguém tira de mim. Ninguém tira de mim. Agora, coisas comportamentais absolutamente relacionadas ao meu equilíbrio. Gente, eu faço tudo que eu falo para vocês fazerem. Porque da minha boca só sai coisa que eu acredito. Eu faço atividade física regular. Amo. Eu como comida de verdade. Amo fazer as coisas direitinho. Amo. Eu medito como uma forma de válvula de escape, de um equilíbrio que só depende de mim em qualquer lugar. Eu sou terapeutizada. Agradeço profundamente a psicóloga que cuidou de mim em 4 episódios da minha vida. Eu sou espiritualizada, casei com a espiritualidade também. Um caminho sem volta. Ou seja, tem muita coisa que eu aprendi a fazer que são caminhos sem volta. Propósito me sustenta, me ergue cada vez que eu caio. E eu caio. E isso que eu tô falando é exatamente igual à jornada de várias pessoas com zumbido que se superaram. Ou chegando na cura, na remissão total, ou chegando naquele ponto de equilíbrio que fala assim, eu tenho zumbido, mas é só se eu prestar atenção nele, né? Isso é uma baita de uma jornada de superação. E muitas vezes ela é igual que nem a minha jornada com propósito. É perseverança, é acreditar, vai dar certo, porque essa é a única chance que tem, tá? Então, eu agradeço profundamente quem fez essa pergunta e tá me dando aí a oportunidade de deixar o que sai do coração. Tá bom, gente? Agradeço aí todo mundo que... Nossa, como já rolou um monte de coisa aqui de pergunta, socorro, né? Agradeço todo mundo que esteve com a gente, né? Que tá aí disposto e disponível em pleno domingo, né? Eu acho que tudo que vocês puderem fazer para ajudar a divulgar o Novembro Laranja, né? Como eu falei lá no comecinho, ó, que eu fiz, né? Esse ano eu pintei a parede de casa aqui de laranjão, né? Para fazer as lives daqui, para vestir a camisa literalmente, vestir a casa, pra gente entrar nessa vibe do laranja, essa cor alegre, forte, né? Que vai abrindo caminho, vai conquistando aos pouquinhos, né? Que é isso que a gente tem que fazer. Levar a força do nosso coração aí para quem tá precisando, tá bom? Então agradeço profundamente vocês todos que estiveram aqui comigo hoje. Um beijo e um abraço aí no coração, tá bom? Tchau, tchau.